Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre legítima defesa preventiva. Já ouviu falar disso? É um tema que vem surgindo em alguns julgados e também vem sendo comentado por alguns autores. Legítima defesa preventiva. Nós já vimos, inclusive, no vídeo anterior, o que é a legítima defesa. A legítima defesa tem a natureza jurídica de uma causa de exclusão da ilicitude ou uma causa de exclusão da antijuridicidade, está prevista no artigo 23 do Código Penal, e o Código Penal diz o seguinte: quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente a direito ou seu ou de outrem, age em legítima defesa. Então vejam que o Código Penal, ele colocou todos os requisitos necessários para a configuração da legítima defesa no dispositivo legal. Então a legítima defesa, ela pressupõe alguns requisitos ou alguns pressupostos. E aí nós podemos dividir esses requisitos em requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Nós temos alguns requisitos objetivos que, primeiro, é a agressão injusta. A legítima defesa, ela existe para reagir a uma agressão injusta. Essa é a finalidade da legítima defesa. E nós já vimos até no vídeo anterior que a agressão é uma conduta humana. Então alguém pratica uma agressão injusta em face de outra pessoa. O agredido reage, repele a essa injusta agressão em legítima defesa. Agora, para existir uma reação em legítima defesa, o agredido tem que agir moderadamente e através de meios necessários. Já vimos que meios necessários são os meios menos lesivos possíveis. Então, se o agredido tem a possibilidade de reagir ou de repelir a injusta agressão com um soco, ele não pode utilizar uma arma, porque o soco seria o meio necessário, já que o meio menos lesivo possível. Agora, uma coisa interessante que eu quero concentrar aqui nesta fala de hoje é a respeito da agressão injusta e do momento da agressão. O Código Penal diz que a agressão injusta tem que ser atual ou iminente. A agressão injusta atual é aquela que está acontecendo. A agressão injusta iminente é aquela que está prestes a acontecer. E aí surge esse questionamento: pode haver legítima defesa preventiva? Ou seja, alguém que não está sendo agredido ainda ou não está prestes a ser agredido pode agir preventivamente em legítima defesa, falando-se aqui em legítima defesa preventiva, ou legítima defesa antecipada, ou legítima defesa prévia? Alguns julgados têm admitido essa possibilidade. Vou dar um exemplo, mas são casos muito específicos. Vou dar um exemplo. Imagine a mulher que, de maneira rotineira, quando recebe em casa o marido embriagado, ela acaba apanhando. Então é uma rotina na vida deste casal. Ela abre a porta para o marido entra embriagado e acaba praticando violência contra essa mulher. Então, volta e meia, ele chega embriagado em casa e bate na esposa. Volta e meia, ele chega sóbrio, se embriaga em casa e bate na esposa. Isso é uma coisa rotineira na vida deste casal. E vamos imaginar, então, que essa mulher já tem essa noção. Toda vez que o marido bebe, ele pratica violência contra essa mulher. E aí, certo dia, o marido chega em casa, começa a beber. Antes de ele se embriagar, ela coloca um sonífero na substância do marido, agindo aqui em legítima defesa, porque sabe que quando o marido se embriaga, ele pratica violência contra ela. Neste caso aqui, a jurisprudência tem entendido que, excepcionalmente, pode ser admitida a legítima defesa preventiva. Veja que o marido, quando começou a se embriagar, ele não estava praticando uma agressão injusta, atual ou iminente, né? Teria ali um tempo entre o embriagar-se e o praticar a violência. E como isso acontece de maneira rotineira, a mulher antecipou essa situação
e colocou um sonífero na bebida do marido, agindo em legítima defesa preventiva. Uma outra situação que eu tenho visto que está sendo discutida, essa situação da legítima defesa preventiva, ocorre nos casos de ameaça. Imagine o seguinte exemplo: um pai de família mora numa periferia, uma zona muito violenta. E certo dia, um traficante perigoso do local ameaça seu filho de morte. E esse traficante é perigoso e todas as vezes que ele faz uma ameaça, ele cumpre essa ameaça. Esse pai de família vai até a delegacia de polícia e relata o fato à autoridade competente, mas verifica que, em razão da burocracia do sistema policial, ele não terá a proteção do filho no momento adequado. E o que ele faz? Eu vou acabar matando esse traficante, porque se eu não matar este traficante, ele vai matar meu filho. E a polícia, pelo que eu analisei aqui, não vai dar conta disso. E ele então acaba antecipando essa agressão do traficante e acaba matando o traficante em legítima defesa antecipada de seu filho. Veja, neste caso, alguns tribunais têm entendido que se admite a legítima defesa preventiva. Neste caso, o pai de família que matou o perigoso traficante que havia ameaçado de morte o seu filho numa zona perigosa, numa zona de periferia perigosa, pode haver legítima defesa preventiva. E aqui alguns tribunais, alguns julgados têm diferenciado agressão iminente de agressão imediata. Iminente não significa imediata. Iminente pode prorrogar um pouquinho no tempo. Então, daí se poder falar em legítima defesa preventiva. Agora, há também outras decisões nos tribunais, entendendo que aqui, na verdade, se este pai de família matou o perigoso traficante que havia ameaçado seu filho, não há de se falar em legítima defesa, porque não existe agressão injusta, atual ou iminente. Mas o pai de família poderia ser absolvido aqui, porque na conduta dele não existe culpabilidade. Então lembrem-se da estrutura do conceito analítico de crime. Crime é a soma de 3 elementos: fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, em regra, é ilícito. O fato típico indicia a ilicitude. O fato típico só não é ilícito se o fato típico for praticado amparado em uma das excludentes da ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Tornando-se ressaltar aqui a existência ainda de causa supralegal de exclusão da ilicitude, a título de exemplo, o consentimento do ofendido. E ainda nós temos o terceiro elemento, que é a culpabilidade. O terceiro elemento do crime é a culpabilidade. E a culpabilidade ela é composta por imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade é excluída pela inimputabilidade. Então, se um inimputável, um louco, um doente mental, pratica um fato típico e ilícito, ele vai ser absolvido porque ele não é culpável, tendo em vista que ele é inimputável e a inimputabilidade exclui a imputabilidade. A potencial consciência de ilicitude ela é excluída pelo erro de proibição. E a exigibilidade de conduta diversa é excluída pela inexigibilidade de conduta diversa. Então, muitas vezes, o ordenamento jurídico não pode punir o sujeito porque o ordenamento jurídico não poderia exigir dele uma conduta diversa naquelas circunstâncias concretas. Então, esse pai de família que mata o perigoso traficante que ameaçou de morte o seu filho, para alguns autores, ele teria praticado um fato típico. Esse fato típico é ilícito porque não há legítima defesa, tendo em vista que não há agressão injusta, atual ou iminente. Entretanto, não há culpabilidade. Por quê? Porque, neste caso, o ordenamento jurídico não poderia exigir deste pai de família uma
não poderia exigir dele uma conduta diversa. Então a culpabilidade estaria excluída pela inexigibilidade de conduta diversa. Então, para alguns, há legítima defesa, e aí aceitando aqui a tese da legítima defesa preventiva, e para outros autores o que existe aqui é que esse pai de família poderia ser absolvido não pela excludente de ilicitude a legítima defesa preventiva, mas sim em razão da exclusão da culpabilidade, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa. O ordenamento jurídico não pode exigir deste pai de família que mora numa zona de periferia, uma zona muito violenta, perigosa, e que este pai de família tem um filho ameaçado por um perigoso traficante do local, que este pai de família aceite a morte do filho. Então ele seria absolvido não pela legítima defesa preventiva, mas sim por ausência de culpabilidade, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa. Esse conceito analítico de crime ele é muito importante porque ele mostra para nós a estrutura do crime de uma forma muito clara, que facilita o raciocínio a respeito de todos os questionamentos envolvendo a teoria do crime. Então, legítima defesa preventiva, existe ou não existe? Se você analisar o Código Penal, o requisito legal, agressão injusta atual ou iminente, não há possibilidade de vislumbrarmos legítima defesa. Entretanto, em casos específicos, como esses dois exemplos que eu dei para vocês, o da mulher que sempre apanha do marido quando o marido está embriagado, e aí ela coloca sonífero na bebida do marido antes dele se embriagar e antes dele praticar a violência, e do pai de família que tem um filho ameaçado por um perigoso traficante do local, esse pai se antecipa e acaba matando o traficante. Nestes dois casos, a jurisprudência tem entendido que pode ser admissível aí a legítima defesa preventiva, ou legítima defesa prévia, ou legítima defesa antecipada. Entretanto, há quem entenda que neste caso o pai de família ele pode ser absolvido pela inexigibilidade de conduta diversa e aí por uma excludente de culpabilidade e não por uma excludente de ilicitude. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal.